Eu vou apresentar o artigo intitulado Bifurcação na pesquisa científica sobre governança policêntrica e caminhos futuros. A governança sobre recursos comuns envolve dilemas sociais complexos. Nesse sentido, uma série de teorias foram desenvolvidas para tentar explicar ou propor soluções para esses dilemas sociais. Pode-se verificar que inicialmente essa preocupação ela foi expressa por Gordon e Scott ao estudarem a superexploração de recursos da pesca. E posteriormente foi manifestada por Harding ao propor o conceito amplamente difundido de tragédia dos comuns. O que ele observou é que essa superexploração pelos usuários do recurso pode levar à sua escassez. Com uma visão distinta, Elinor Ostrom desenvolveu a sua teoria mostrando que sistemas descentralizados e auto-organizados, ou seja, sistemas organizados pelos próprios grupos de usuários do recurso, poderia ser uma melhor alternativa para governar esses recursos comuns. Então, a partir desses estudos, a complexidade desses sistemas policêntricos passaram a ser amplamente estudadas, né? Foram realizados diversos estudos empíricos, porém ainda carece de um estudo que mostre a evolução dessa teoria ao longo do tempo, tá? Então, para tanto, este artigo ele busca compreender como a pesquisa sobre governança policêntrica tem evoluído ao longo do tempo, desde os seus estudos seminais até os dias atuais. Para isso, foram formuladas algumas perguntas de pesquisa que nortearam esse estudo, incluindo, por exemplo, quais são os principais temas envolvidos na pesquisa, quais as publicações e autores principais, quais os periódicos que mais publicam trabalhos nessa área, instituições e países que estão engajados nessa pesquisa e as tendências para pesquisas futuras, com o objetivo de realizar um levantamento retrospectivo dessas publicações internacionais sobre governança policêntrica, né? E o intuito de analisar a evolução e os indícios de caminhos futuros a serem percorridos, dado que esse é um tema importante para a formulação de políticas públicas e para que as estratégias de ação elas sejam definidas pelos atores, instituições e agentes envolvidos nessa análise. Além disso, é importante mostrar que essa pesquisa ela vai contribuir para a disseminação da literatura científica no campo da governança policêntrica e para estudantes, pesquisadores, profissionais interessados nesse campo da gestão de bens públicos e recursos comuns. Como metodologia, foi realizada a pesquisa bibliométrica, utilizando a base de dados da Web of Science, a partir dos termos, das palavras-chave governança policêntrica, sistemas policêntricos e policentricidade, que são termos similares, o que gerou 882 publicações. Após alguns refinamentos, como filtrando as publicações por artigos, o idioma inglês e a exclusão dos Early Access, obteve-se 698 artigos. O tratamento dos dados foi realizado através do Excel, CityNet Explorer e VOS Viewer, onde foi feita a análise de tabelas e gráficos, análise de mapas de rede e clusters e buscou-se alguns resultados de acordo com as perguntas de pesquisa, identificação dos principais termos, autores, periódicos, países, instituições, posicionamento temporal dos principais artigos e autores. Como resultados, observa-se inicialmente que esse campo de pesquisa ele tem apresentado uma crescente em termos de publicações e de citações. Os últimos 5 anos apresenta 70 ou concentra 70% das publicações nesse campo. De 2016 a 2021 tem-se 70% das publicações. Quando analisada a relação entre as publicações ao longo do tempo, verificou-se que há 2 clusters claramente estabelecidos, onde o cluster 1 está relacionado principalmente a estudos de planejamento e desenvolvimento urbano. Então, todo esse grupo aqui de autores tem trabalhos relacionados a essa temática. Já o cluster 2
está relacionado a estudos voltados para recursos comuns, ações coletivas, mudanças climáticas e sustentabilidade, onde você tem aqui autores seminais como Polanyi, Vincent Ostrom, Harding e posteriormente contribuições da Elinor Ostrom, desenvolvendo aqui esse campo de pesquisa junto com os demais autores posteriores. Na identificação dos principais termos, foi gerado um mapa de concorrência de termos baseados nos resumos e nos títulos dos artigos. Aqui, mais uma vez, foi identificado dois clusters bem definidos. Um em torno de policentricidade, onde você tem termos como região, cidades, estruturas espaciais, urbanas, descentralização, regiões urbanas. Então, você tem temas bem relacionados a estudos urbanos. E aqui no cluster 2, temas bastante ligados à governança, sistemas, onde você tem ações coletivas, mudanças climáticas, governança da água, comunidade. Então, são termos que confirmam os clusters identificados anteriormente. Essa tabela traz o top 10 de artigos mais citados dentro da base. Se observarmos aqui, os que estão em verde, né, sobreados de verde, fazem parte do cluster 2, que é a maior parte. 70% dos artigos mais citados estão relacionados ao cluster 2. E os outros 30% ao cluster 1, que trata das questões de estudos urbanos. Aqui, em termos de autoria, a Elinor Ostrom está entre os 4 primeiros artigos, né, sendo que o quarto é em coautoria com Anderson. E aqui eles têm o maior número de citações dentro da base. Com relação aos autores mais influentes, identificou-se aqui a Elinor Ostrom em primeiro lugar, dentro do grupo. Ela é da Indiana University, nos Estados Unidos, e a sua teoria ficou conhecida como a Escola de Indiana. Tem-se aqui depois o Wolst, da Alemanha, o Magers, dos Países Baixos, o Deruder da Bélgica, ou seja, você tem um grupo de autores dos Estados Unidos, grupo de autores da China e grupo de autores da Europa. Aqui, em termos de periódicos que mais publicam dentro dessa temática, primeiramente tem-se o Sustentabilidade, segundo Estudos Urbanos, seguidos por vários outros que estão relacionados a esse cluster de estudos urbanos e aí também relacionados ao cluster 1. O primeiro ele tem uma série de publicações desenvolvidas nos últimos 5 anos. Eles apresentam um H-index interessante, então são periódicos que poderiam ser publicados os artigos que venham a ser desenvolvidos. No que se refere às instituições, percebe-se uma participação de instituições dos Estados Unidos, da China e da Europa. Tendo-se aqui em primeiro lugar a Indiana University, que é dos Estados Unidos, onde a Elinor Ostrom desenvolveu as suas pesquisas. Depois a Universidade de Ghent, na Bélgica, a George Mason University também dos Estados Unidos. E aí nós, quando vamos observar os países, tem-se aqui os Estados Unidos em primeiro lugar com maior participação, posteriormente a China e depois a Inglaterra. O Brasil ele encontra-se nesse grupo na 18ª posição, né, em termos de publicações, mostrando que nós temos aí um amplo espaço para publicar dentro desse tema. Além disso, a China aqui, se observarmos, é a que tem feito as publicações mais recentes. Então, o que nós podemos concluir em termos dessa pesquisa? Né? Que há uma clara bifurcação na pesquisa, porque nós identificamos 2 clusters aí principais. O primeiro cluster que está relacionado a esse estudo e planejamento e desenvolvimento urbano, principalmente analisando esse contexto das cidades, das metrópoles. E aí você tem o cluster 2, que trata da gestão de sistemas complexos que envolvem esses recursos comuns e as mudanças climáticas, sustentabilidade, dentre outros. Percebe-se que é um tema em ascensão, principalmente nas publicações ao longo dos últimos 5 anos. É um campo de pesquisa importante, principalmente para se compreender as melhores práticas para governar recursos comuns, dada a questão de não serem inesgotáveis. E quanto a pesquisas futuras, ambos os clusters eles têm potencial para publicação, dado que são importantes para a formulação de políticas públicas mais robustas. E, além disso, o Brasil mostra-se como um potencial imenso para os
pesquisadores nacionais, dada a sua baixa participação nesse campo de pesquisa.